Olá, gente, tudo bem? Terceiro bloco envolvendo a teoria dos cones. Já vimos muita coisa, né? Já vimos classificação, elementos, vimos as áreas do cone, da superfície, aliás, do cone. Temos a área lateral, temos a área da base, enfim, tudo isso está no passado, lá nos dois primeiros blocos. Estamos aqui para o terceiro bloco, um bloco importante, um bloco onde a gente vai falar sobre o volume do cone e também sobre secções planas paralelas à base. Legal? Então a gente vai direto para o quadro agora ver o conceito de volume do cone. Vamos lá? Legal, gente. Olha só. Em primeiro lugar, a gente precisa pensar em dois planos paralelos, algo tipo o chão e o teto, ok? E aí a gente põe um cone aqui entre esses planos, de forma que no plano de baixo a gente tenha a base do cone e no plano de cima a gente tenha o vértice do cone. Em primeiro lugar, e só para lembrar, a altura é justamente a distância entre esses planos, a altura do cone. E o raio da base do cone é o raio do círculo que representa a base do cone. Isso aí a gente já sabe. Pois, gente, o papo é o seguinte. Para a gente calcular o volume do cone, a gente vai usar a seguinte propriedade. Olha só. πr ao quadrado vezes a altura sobre 3. Detalhe. πr ao quadrado é a área da base. A altura, distância entre os planos. Que planos? Um é o plano que contém a base e o outro é o plano ao qual pertence o vértice. E aqui dividido por 3. E aqui, gente, só um detalhe. Gente, de uma forma geral, na geometria espacial, a gente pode afirmar o seguinte. Sólidos que afinam possuem volume igual à área da base vezes a altura sobre 3. Que papo é esse de sólidos que afinam? São sólidos que têm uma base e toda essa região lateral converte para um único ponto. Isso ocorre com o cone e com a pirâmide. Legal? Então vamos pensar assim, a área da base vezes a altura sobre 3. E sólidos que não afinam, a gente pode pensar no cilindro, que tem uma base em forma de círculo e uma outra base também paralela à de baixo em forma de círculo. Esses, juntamente com os prismas, que também têm duas bases congruentes e paralelas, nesse caso, nos sólidos que não afinam, a gente pensa assim, área da base vezes altura. Então, olha que fácil. Área da base vezes altura, sólidos que não afinam, e área da base vezes altura sobre 3, sólidos que afinam, que tendem a um único ponto, justamente o vértice. O cone é um caso desses. A gente tem uma base e todo sólido vai afinando e se encontra em um único ponto que a gente chama de vértice. Então a gente vai usar a área da base vezes a altura sobre 3. Legal? Só que nesse caso, no caso do cone, a gente tem a área da base sempre igual a πr ao quadrado. Então fica a fórmula específica. πr ao quadrado vezes a altura sobre 3. Detalhe. Não importa se ele é inclinado ou não, ou seja, se o cone for oblíquo ou um cone reto, o que vale é a área da base e a altura. Legal? Vamos voltar para o quadro. Gente, olha só, a altura, só para esclarecer, não necessariamente cai sobre o centro da base, de jeito nenhum. Isso só ocorre se o cone for um cone reto. Nesse nosso exemplo, não é o caso. Então, só para reforçar, a altura é a distância entre os planos. Que planos? O que contém a base e o outro plano ao qual pertence o vértice. Legal? Muito bem. Olha só, temos um exemplo bem tranquilo, bem fácil, bem direto, para a gente praticar um pouquinho. Olha só, dado um cone reto, no qual a geratriz vale 5/4 do raio da base, o diâmetro desta base vale 8. Calcule o seu volume. Olha só, gente. A geratriz vale 5/4 do raio. Ora, mas ele deu o diâmetro. Se o diâmetro mede 8, a gente tem o quê? A gente tem 2r igual a 8. O diâmetro é o dobro do raio. Passando esses dois dividindo, a gente vai ter o quê? 8 sobre 2, que é igual a 4 centímetros. Legal? Muito bem. A gente sabe também que a geratriz é 5r sobre 4.
Ora, se o raio a gente acabou de descobrir, se o raio vale 4, é só substituir aqui. E aí a gente vai ter 5 vezes 4 sobre 4. Vamos ter justamente 5, porque a gente simplifica 4 com 4. Legal? Então temos que a nossa geratriz é igual a 5. Detalhe, a gente não vai usar a geratriz para calcular o volume. A gente acabou de aprender que a fórmula é πr² vezes a altura sobre 3. Mas vejam bem, tendo a geratriz 5 e o raio 4, a gente vai aplicar o nosso queridíssimo Teorema de Pitágoras. A relação métrica no cone, olha só, g² igual a r² mais h². Repare que a gente já tem g e também já tem r. Então é só uma questão de substituição. 5² igual a 4² mais h². Fazendo as continhas de balcão de padaria, olha só, 25, 16 mais h². Esse 16 passa para cá, vira 9. Temos h² igual a 9 e, obviamente, h igual a 3 centímetros. Acabou a questão? Ainda não. A gente tem que agora calcular justamente o volume. Só um detalhe. Rapidinho aqui, gente. Olha só. Vocês estão percebendo como é importante a relação métrica. A gente conseguiu, com os dados da questão, determinar o raio e a geratriz. E a gente precisava da altura. Então a gente aplicou o Teorema de Pitágoras, a relação métrica, e determinou a altura, e agora vai ficar tudo mais fácil. Vamos aplicar diretamente a fórmula do volume, e aí a gente vai encontrar a resposta. Legal? Vamos continuar. Olha só, volume πr² h sobre 3. Repare, já temos o raio, 4, já temos a altura, 3. É só substituir aqui. Bom, 4² 16... 3, um abraço com esse outro 3. A gente simplifica, resultado 16π centímetros cúbicos, unidade de volume. Ok? Legal, gente. Agora a gente vai ver um outro conceito. Cones equivalentes. Só um detalhezinho. Gente, em geometria espacial, a expressão equivalente significa de mesmo volume. A gente vai ter aqui duas situações, ou seja, dois cones diferentes, porém equivalentes. Em outras palavras, de mesmo volume. Preste bastante atenção. Olha só, gente. Temos aqui dois cones, repare, com a mesma área da base, com a mesma base. Especificamente, olha, esses cones são diferentes, mas eles têm a mesma altura. Lembrando, a altura é a distância entre os dois planos, o que contém a base e o que também contém o vértice do cone. Repare que, embora esses cones, um seja oblíquo e um seja reto, as alturas são as mesmas. E aí surgem muitas vezes dúvidas. Poxa, Tiago, esse cone reto aqui, ele não é mais largo, ele não teria um volume maior? E aí outra pessoa pode dizer assim, mas esse aqui é mais comprido, também vai ter o volume maior que o primeiro? De jeito nenhum, gente. Ambos têm a mesma base e a mesma altura, portanto, ambos têm o mesmo volume. Guarde isso, não esqueça. Se a gente tem a mesma base e a mesma altura, os cones terão o mesmo volume. Legal? Ok, gente, estamos encerrando esse bloco. Esse bloco ficou um pouquinho menor, porque eu não quero atropelar o próximo assunto ainda dentro de cones, que é a parte de secções planas paralelas à base. Legal? Então a gente fecha por aqui e no quarto bloco a gente volta com esse assunto tão importante para fechar. Vamos fechar a conta com o bloco 4, a parte teórica de cone se encerra. Legal? Tchau, tchau!